Olá pessoal, como é que estão vocês? Aqui pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Então, eu estava já com saudade de gravar vídeos. A pandemia veio e a gente começou a ter esse novo normal de gravar os vídeos e mensagens, e também estamos dando continuidade aí as aulas da Escola Bíblica Dominical Virtual em nossa igreja, mas já tem alguns dias que eu gravei, né, até falando desse novo formato que a gente ia fazer e apresentando os vídeos engraçados. Espero mesmo que vocês estejam entendendo, estejam pondo em prática aquilo que a gente está passando através das lições da revista, dessa edição extra, Esperanças nos Dias de Quarentena, lançado aí pela Palavra e Vida, que é a revista oficial da nossa Convenção Batista brasileira. Então, esse domingo, dia 18, nós vamos falar sobre o assunto que está aqui, e que tem como título Ainda Não é o Fim. O autor dessa lição é Washington Roberto Nascimento. Confesso a vocês que não tenho assim muita informação acadêmica acerca dele, porém achei muito interessante e muito próprio os comentários que ele fez, e eu, ao ler a lição, eu marquei alguns pontos interessantes que eu gostaria de falar aqui com você nesse momento. Outra coisa também importante é de que o texto base está no capítulo 13 de Marcos. Uma coisa que é bom a gente lembrar, segundo a hermenêutica e os estudiosos, exegetas, o livro de Marcos foi o primeiro livro, ou melhor, o primeiro evangelho a ser escrito. Entende-se pela historicidade da coisa e também da história e também pelas pesquisas, que tanto Mateus quanto Lucas pesquisaram na fonte que é Marcos, do Evangelho de Marcos. E o texto do Evangelho de Marcos que o autor da lição usou foi o capítulo 13. Esse capítulo 13 é interessante, que Jesus vai falar sobre a destruição do templo. Já esse templo não é o templo que foi construído por Salomão. Esse templo já é um templo reerguido por Herodes o Grande, e ele fez realmente um templo suntuoso, ou seja, muito bonito, que não ficou devendo nada para o primeiro, muito pelo contrário. Havia um pouco mais de tecnologia, e isso é fácil da gente perceber em função do que o texto nos fala, e também pelo deslumbre que os israelitas, os religiosos na época, tinham em relação ao templo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente está vivendo aí ainda o isolamento social, menos rígido, né? Com menos critérios. Ainda estamos vivendo a pandemia, e isso não resolveu ainda. A gente ainda está na iminência da vacina, da cura, estamos aguardando isso. E uma das coisas que trouxe trauma a nós, trauma mesmo, foi não poder vir ao templo, não vir à igreja. E a igreja no sentido de templo, local, porque igreja somos nós. Então, portanto, é importante a gente se dar conta de que não é o espaço, não é o local que determina a nossa fé. O espaço e o local determina o local do nosso encontro, estabelece para nós uma referência, e o que é bom, o que é legal, não tenha dúvida disso, é muito bom. Contudo, Jesus cria uma expectativa em relação nesse capítulo, e que eu achei interessante, de que quando ele fala dessa destruição do templo, a gente começa a perceber que os discípulos começaram a fazer uma porção de perguntas acerca dessas coisas que haviam de acontecer. Eu acredito que tanto eu, quanto você, quanto muitas pessoas e as famílias da igreja estão perguntando muitas coisas do que pode, do que vai acontecer, do que poderá acontecer. E dentro das perguntas em que os discípulos fizeram a Jesus, a primeira foi: quando será a destruição do templo? Essa foi a primeira pergunta. A segunda: quando será
a sua vinda com poder e glória? Porque tudo isso está no capítulo, você deve ler o capítulo. E quando será o fim do mundo? Essa foi uma pergunta crucial, né? E é uma pergunta para os nossos dias também. Então, olha, o texto que eu gostaria de rever aqui com você, eu digo rever, porque com certeza você, ao saber, né, que a gente vai dissertar sobre o capítulo 13, deve dar uma paradinha, se não parou, para agora, dá uma lida para você entender bem o que a gente está falando, ou segue a orientação da Bíblia, da lição sobre a Bíblia, e olha só o que diz os 4 primeiros versos. Na verdade, deixa eu ler até os 5. Diz assim, de Marcos 13. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um dos discípulos disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Lembra que eu falei um templo suntuoso? Jesus respondeu: Você está vendo esses enormes edifícios? Jesus respondeu com a pergunta: Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Nesse trecho agora vai falar sobre as perseguições e sofrimentos dos cristãos. Essas referências estão em Mateus 24, de 13 a 14, e Lucas 21, de 7 a 17. Percebe que eu falei para você inicialmente que Marcos é a fonte de estudo, tanto de Mateus quanto de Lucas? Olha aqui essa confirmação. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: Conte para nós quando isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar quando e que todas essas coisas vão começar. Verso 5. Então Jesus começou a ensiná-los e disse: Tome cuidado para que ninguém engane vocês. Verso 6. Porque muitos muitos vão aparecer fingindo ou se dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão a muitas pessoas. Vamos parar aqui. Tenha o cuidado de ler todo o capítulo. O capítulo é pequenininho, gente. São 32, desculpa, é porque eu estava olhando aqui, são 32 versículos, você lê isso fácil. E é importante, por quê? Porque você lê todo o capítulo, porque você vai conseguir entender a proposta da lição de hoje. É assim, olha, o primeiro tópico vai dizer assim: tenha cuidado para que ninguém engane vocês. Gente, olha, uma das coisas que os sacerdotes tinham como principal tarefa antes da vinda de Jesus era de ensinar o conhecimento, de transmitir conhecimento, ensinar o povo e transmitir conhecimento acerca da vontade de Deus e os seus propósitos. Quando o povo não tinha esse conhecimento, eles eram destruídos, eles eram atraídos pela idolatria de outros, por deuses de outros povos, costumes, hábitos. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento. Ou seja, Oséias vai falar, Oséias 4,6 vai falar assim: meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Outra coisa também que é advertido nessa passagem, lembrando que ainda não é fim, que a gente terá sofrimentos e tribulações. Há pelo menos 2 domingos passados eu preguei na igreja falando sobre o que o crente sofre. E muitas vezes a gente não quer sofrer, não quer passar por essas coisas. Então, eu digo para você que não há nada de mal nisso. Só um instante. E não querer sofrer. Mas, quando a gente está na contramão do mundo, quando a gente está fazendo as coisas certas e fazendo a vontade de Deus, o mundo nos faz sofrer, o mundo nos persegue. Então, possa ser que nesse tempo que a gente está vivendo a pandemia, algumas pessoas estejam até afrontando a gente, a nossa fé. E aí, cadê o seu Deus? E aí, o que Deus vai fazer com tudo isso? Será que Deus não tem poder para curar o coronavírus? Eu já ouvi isso, de resolver essa questão do coronavírus. Então, olha, a gente precisa ter cuidado também nessa hora, porque é a hora do sofrimento, é a hora da perseguição, para que a gente não esteja apostatando da fé. O que é apostatar da fé? Há muitas pessoas que abandonam a fé em Deus a partir do sofrimento, a partir dos problemas. E a gente tem que dar a demonstração de que é no sofrimento que nós vamos levar
a efeito a fé que dizemos que tem em Deus. Outra coisa também aqui, que eu marquei, está dizendo assim, a Bíblia ensina que é impossível uma vida sem sofrimento, mesmo que a pessoa procure fazer tudo certo. Jesus, mais do que qualquer outro, nos ensina como enfrentar a dor e a perseguição sem desviar do caminho. Então, olha, nem para Jesus foi fácil. Ele falou assim, pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que ele ia sofrer na cruz e que o negócio ia ser brabo pro lado dele. Então, gente, nenhum de nós, por mais perseguido, por mais sofrimento que tenhamos, a gente vai sentir a dor que Jesus sentiu. Então, olha, é importante que nesse tempo, na hora do sofrimento, a nossa fidelidade a Deus seja incondicional. Como é isso, pastor? Uma coisa incondicional. Uma coisa incondicional é que ela não depende da outra. Vou explicar. Não é os acontecimentos, não são os sofrimentos, não são as perseguições que vai determinar se a gente tem fé ou não a Deus, em Deus. Ou seja, a gente tem que ser fiel a Deus, tanto no tempo bom quanto no tempo ruim. Isso é ser incondicional. Agora, quando a gente só tá tudo bem e a gente dizendo glória a Deus, eita glória, e eu não estou fazendo nenhuma crítica a esses jargões, muito pelo contrário, eu acho isso até muito legal. Mas ser crente no tempo que está tudo bom, não é bem assim. Então a gente precisa ter cuidado também de aprender o que o texto ensina. Uma das coisas que eu falo aqui na igreja, desculpa eu repetir aqui para você ouvir, preste bem atenção no que a Bíblia fala, para você não sair por aí dizendo que ela não diz. A gente tem que entender que se a gente não se esmeirar em estudar a palavra de Deus, a gente será facilmente tragado pelas situações e condições e enganado nesse tempo tão difícil. E por que a gente precisa entender isso? Porque sem conhecimento a gente fica vulnerável a qualquer coisa. A gente escuta uma situação ali, a gente vai falar assim, isso é verdade. A gente escuta uma ali e a gente vai falar assim, isso também pode ser verdade. A gente escuta uma mais à frente, aí a gente fica pensando nas que já ouviu, e tipo assim, não são contraditórias, pode ser mais uma verdade. Mas quando a gente está aliançado em Deus e firmado na palavra, a gente vai perceber quando a coisa é verdade e de quando será o fim. Por que eu estou falando isso? Porque a lição está dizendo que ainda não é o fim, que essas coisas realmente têm necessidade para acontecer. Mais adiante, nós estamos também dizendo, tenha cuidado de orar e vigiar. Gente, não existe método mais eficaz na vida do cristão do que seja a oração. Lógico, né? Leitura da palavra, e estudo dela, e alimentar-se dela, e estar realmente alicerçado nela. E é isso que vai garantir a nossa vitória. A gente precisa também entender de que as 3 perguntas que os discípulos fizeram, Jesus deu a resposta cabível naquele momento. Em Marcos 13, tem 3 perguntas. Primeiro, a gente já falou, quando será a destruição do templo, quando será a volta de Jesus e quando será o fim. As respostas de Jesus, em resumo, são: ninguém sabe o dia, a hora, mas vocês precisam estar preparados, pois pode ser a qualquer momento. Isso está em Marcos 13, de 33 a 37, ou Mateus 24, 36. Sabemos que a destruição do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, através de Tito. Contudo, a volta de Jesus é o fim do mundo, ainda aguardamos e devemos aguardar em oração e fé. Então, para a gente concluir aqui e pensar, olha só o que diz a lição. O que fazer para que o templo, a liturgia dos cultos e calendário religioso da nossa igreja não tome o lugar do nosso relacionamento pessoal com Deus? A gente precisa rever conceitos. Lembra que a gente está agora nessa história de dizer o novo normal, né? A gente está precisando fazer uma série de readaptações e ressignificações por causa desse momento. Outra coisa que a gente precisa pensar: por que algumas pessoas são seduzidas por falsas doutrinas e falsos líderes? Você pode responder: por falta de
conhecimento. Terceiro, como fazer para ter profundidade na Bíblia e na oração e vigilância? Deu para pensar alguma coisa? Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não tenho um tempo de maturação sobre o texto, ou seja, da gente meditar sobre o texto, ver o que o texto está falando, procurar ler outras... tenho recomendado sempre da gente ler no mínimo 2 versões quando a gente vai fazer o estudo de um texto da Bíblia, ou quando a gente estiver debruçado na lição, porque a gente consegue perceber o significado das palavras e a gente começa a ter uma compreensão melhor do texto. Quarta-feira passada mesmo agora, né, uma diaconisa nossa pregou e ela foi muito feliz no que ela falou. E uma das coisas que ela fez foi procurar o significado das palavras. Então, como fazer? Estudando, se esmerando, dedicando, para que a gente possa ser fortalecido. Precisamos, fechando aqui, precisamos mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Como isso é possível no tempo do sofrimento? Então, Jeremias vai falar: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu gosto muito do Salmo 112, que diz que o justo estará em memória eterna. Esse é o verso 6. No verso 7 diz assim: ele empresta, ajuda ao próximo e não teme as más notícias. Salmo 112. Se eu estiver errado nos versículos, você me perdoe, mas está lá no Salmo 112. É legal, você vai gostar. E aprenda de que o fim está próximo, está mesmo. Porém, a gente precisa temer a isso? Não, se a gente estiver buscando fazer a vontade de Deus. Nesse tempo da pandemia, do isolamento, é um tempo que está mais difícil, mas faz o que você pode fazer. E aí você vai estar cumprindo com a sua parte nesse momento em que estamos vivendo. Que Deus te abençoe, eu espero ter ajudado você, facilitado você nessa lição de hoje. E espero também que você se dedique a um pouco mais de tempo da leitura da palavra. Vai ser postado também um vídeo engraçado. Tenta aí, né, dentro de um momento de humor, de alegria, né, compreender o que nós estamos vivendo e tentarmos, não ludibriar, mas tentarmos transpor, passar através dessas situações e sair lá do outro lado, fortalecido. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz.